Olá, sejam todos bem-vindos. Esse aqui é um vídeo que eu vou usar para demonstrar a segunda lei de Kepler. Então, é provável que muitos de vocês tenham ouvido falar da segunda lei de Kepler já no ensino médio e que na prática ela é meio que jogada para vocês aceitarem, tá? Fundamentalmente baseada em observações. Então, é uma lei, tá? Um padrão que ele é observado experimentalmente e, de fato, assim que foi o desenvolvimento científico dessa lei. Tá? Então, Kepler, baseado em minuciosas observações, né, astronômicas do Tycho Brahe, ele conseguiu então chegar às suas três leis, né, da cinemática dos astros, tá, dos planetas, certo? E um dos grandes trunfos, né, uma das grandes vitórias da física newtoniana foi chegar a essas leis, ou seja, prever essas leis com base em leis da dinâmica e uma lei universal da gravitação, tudo bem? Então esse foi um dos grandes trunfos do Newton que ele conseguiu atingir no seu livro aí, o famoso Principia, tá? E nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês matematicamente a segunda lei de Kepler, que é dessas três leis dele a mais fácil de ser demonstrada com base na física newtoniana. Então me acompanhe até lá. Então, primeiramente, o que diz a segunda lei de Kepler, né? Então, qual foi a observação que ele conseguiu chegar? Então, das três leis, a primeira é que os astros, né, os planetas giram ao redor do Sol com órbitas elípticas, certo? E a segunda lei, ela vai dar uma certa noção da velocidade desses astros, ou seja, se eu exagerar essa elipse e eu tiver uma certa região aqui mais próxima do Sol, por exemplo, o periélio, tá? O planeta vai estar mais rápido, tá? A velocidade dele vai ser maior do que, por exemplo, no afélio, tá? Que é o ponto da órbita que ele está mais distante. Tá? Ou seja, a velocidade ela é variável. Porém, existe uma lei que rege essa variação de velocidade, tá? Que diz que em tempos iguais, ou seja, se eu olhar dois trechos do movimento, um trecho ΔT1, aqui por exemplo, e ΔT2, esses dois trechos, se eu tomar tempos iguais, esse vetor posição varrerá áreas iguais, aqui as duas são destacadas em azul. Tempos iguais, o vetor posição varrerá áreas iguais. Tá? Então, se ΔT1 igual a ΔT2, né, nós podemos afirmar que A1 igual a A2. Tá? E, naturalmente, isso aí vai e também volta. Ou seja, a gente pode generalizar ainda mais, dizer que, contando em unidades de tempo, né, que se repetem, a gente pode dizer que, reformular, né, anunciar de outra forma, dizer que há uma proporção entre tempos de deslocamento e trajetórias, áreas varridas, tudo bem? Ou seja, o tempo ele é proporcional à área varrida, tá? Ou ainda, se você quiser reformular essa lei de uma terceira forma, você pode dizer que uma taxa de varredura diária por tempo é constante, ou seja, existe uma velocidade areolar, ou seja, uma velocidade diária, tá? Que ela é constante, tá? Então, você tem essas três formas de enunciar a segunda lei de Kepler, certo? Tempos iguais, áreas iguais. Tempos são proporcionais às áreas ou existe uma velocidade areolar constante, ou seja, são as três formas que a gente tem equivalentes de expressar essa segunda lei. Tudo bem? Então vamos à demonstração desse resultado, né? De acordo com a lei de Newton, certo? Então, sigamos, né? Então, basicamente, é importante dizer o seguinte, né? Que essa propriedade de áreas iguais sendo varridas em tempos iguais não é exclusiva da astronomia, tá? Que é regida pela lei da gravitação, né? Que é uma força central que cai com r ao quadrado e que é proporcional ao produto das massas, né? Dos dois planetas, no caso aqui, um certo planeta e o Sol, certo? Mas na verdade é uma situação mais geral, certo? Na verdade, qualquer força central, né, vai acabar tendo essa propriedade também. Uma coisa bem curiosa que acontece, tá? Ou seja, bem mais geral do que simplesmente planetas e nos astros, né? Enfim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar quantificar matematicamente essa área varrida, certo? Se nós tomarmos aqui um certo foco aqui
da trajetória, tá? O nosso planeta estava inicialmente num ponto e ele vai até uma certa posição final, certo? Então, vamos tentar escrever, né, no intervalo infinitesimal dt, que varre uma área dA, né? Que área dA é essa em termos das quantidades envolvidas? Olha, R é esse vetor aqui, que vocês observam aqui, o vetor posição, que ele vai variar nesse intervalo dt de um vetor v dt até atingir a sua posição final aqui. Tudo bem? E aí o vetor posição final vai ser dado por esse outro lado do triângulo, tá? Ou seja, o r inicial mais v dt da posição final. Ok? E a gente precisa então calcular essa área dA, certo? Existem vários jeitos de se fazer isso. Eu vou calcular essa área de um jeito que eu acho bem legal, né? Que é com o produto de dois lados adjacentes de um triângulo. Uma das propriedades de geometria te garante que essa área desse triângulo formado, ela é 1/2 de um lado, R, multiplicado pelo outro lado, VDT, vezes o seno entre os dois ângulos, entre os dois lados. Tá? O seno θ, e esse θ é o ângulo entre os dois. Tudo bem? E esse ângulo, naturalmente, ele admite um certo ângulo externo aqui, que está nessa posição aqui, 180 menos θ. E a gente pode reescrever isso de uma maneira bem elegante, usando um pouco de vetores, tá? Em particular, um produto de vetores, que é o produto vetorial. Essa operação, módulo de um vezes o módulo do outro vetor, vezes o seno do ângulo entre eles, tá? Em particular, o seno do ângulo entre eles, que seria 180 menos θ, que é igual ao seno de θ, tá? É o produto vetorial. Ou seja, a gente pode escrever um certo vetor rotação aqui, tá? Perpendicular a esses par de vetores, perpendicular a esse plano da página para dentro, dado por um produto vetorial. Ou seja, a gente troca esse produto aqui, né, por um produto entre os vetores R e VDT. Tudo bem? Esse aqui é o nosso vetor dA, que agora assume uma direção perpendicular. Tudo bem? Que é uma propriedade aqui do produto vetorial, né? Mas essencialmente a gente está interessado com o módulo da área. Tudo bem? Depois a gente tira o módulo desse vetor e está tudo bem. Agora olha só. Eu tenho uma área dA para o intervalo de tempo dt. Eu posso passar esse tempo dt dividindo. E, consequentemente, nós calculamos essa nossa velocidade areolar. Tá? Essa nossa taxa de varredura diária, A, durante o intervalo de tempo t. Isso aí é calculado como sendo 1/2 do produto vetorial entre o vetor posição e velocidade. Ou seja, a vetor posição me dá uma tendência de qual que é a altura, esse primeiro lado do triângulo R, tá? Ou seja, quanto uma posição, maior esse lado do triângulo, e quanto maior a velocidade, maior o outro lado, certo? Ou seja, quanto maior esses dois vetores, eu tenho áreas cada vez maiores. E o produto vetorial, ele consegue abarcar esse ângulo aqui seno θ, que é necessário para a gente formar esse triângulo. Ou seja, toda a geometria dessa varredura diária está embutida nessa quantidade. Tudo bem? E aí você pode já, se você tiver conhecimento de momento angular, quantidade de movimento angular, você já pode escrever isso em termos de momento angular. Eu vou tentar seguir um caminho um pouco mais calmo, tá? Para quem não conhece a fundo aí esse momento angular, de forma tão detalhada. Tá? Então, olhando essa quantidade, R vetorial V, faça o seguinte. Imagine uma certa quantidade, né? Uma quantidade de L, tá? Que a gente vai depois chamar de quantidade de movimento angular, tá? Ou seja, simplesmente momento angular, que ela é R vetorial P. Tá? Ou seja, eu estou embutindo aqui não só a velocidade, mas a quantidade de movimento P. Tá? E, portanto, esse P é igual a mv, m é um escalar e sai para fora do produto vetorial, né? Mas observe aqui o seguinte, né, que essa velocidade areolar, ela está intimamente ligada com essa quantidade de movimento, né, essa quantidade de movimento angular, ou seja, esse momento angular aqui. É simplesmente aquela quantidade multiplicada por 2 e multiplicada pela massa, tá?
Então as duas quantidades aí são intimamente ligadas. E aí o que a gente precisa fazer? Nós precisamos mostrar que, né, da terceira forma a gente enunciou a segunda lei de Kepler, nós temos que mostrar que essa velocidade areolar ela é constante, e isso é absolutamente equivalente a demonstrar que esse momento angular L é constante. Então, se a gente tem que demonstrar que ele é constante, nós vamos derivar pelo tempo. Tá? Então, isso é uma técnica aí, se essa derivada for zero, a gente tem que isso aí é nulo, tá? É constante. Derivada é zero, o valor de L é constante. Então, vamos pegar essa aqui, derivada. Isso aqui é uma derivada desse produto aqui. A derivada do produto vetorial segue uma regra análoga à derivada de produto de números, ou seja, eu vou derivar o primeiro vetor pelo tempo, o que era posição vira velocidade. Depois eu mantenho o primeiro, R, e derivo o segundo vetor, né? Ou seja, a derivada temporal da velocidade vira uma aceleração e eu coloco aquela massa de volta para cá, certo? E aí, o que a gente vai ter? Olha, o produto vetorial, ele é, entre dois vetores, vai ser o módulo desse, vezes o módulo desse, vezes o seno do ângulo entre os dois. O produto vetorial entre velocidade e velocidade, né? Ela, multiplicado por ela mesma, o ângulo entre os dois vetores, entre o vetor e ele mesmo, é zero, portanto, o seno de zero é igual a zero. Portanto, essa quantidade aqui, ela é nula. Certo? Então, esse vetor aqui se anula. Resta esse vetor. MA vai ser igual a força que atua sobre o corpo. Certo? Então, nós temos aqui que a variação do momento angular igual a R vetorial F, que é basicamente o torque. Tá? É o torque da força. Corresponde à variação temporal do momento angular. Agora, para toda e qualquer força central, a força está alinhada com o vetor posição, né? Com respeito ao centro, claro. Se tiver com respeito ao centro, essa força está alinhada com R, e aí se essa força for alinhada com o vetor posição, sendo de zero igual a zero. Se for uma força oposta, né, como é o caso da força gravitacional, posição para um lado, força para o outro, atração, sendo de 180 graus. Sendo de 180 também zero, e portanto, essa variação, né, temporal, essa taxa de variação temporal do momento angular é nula. Portanto, essa quantidade R vetorial V é constante. E, portanto, essa quantidade aqui da velocidade areolar ela é constante, tá? Em direção e em módulo. Tá? O fato dela ser constante na direção garante que o movimento de órbita dos planetas ao redor do Sol é um plano, acontece tudo dentro de um plano. Certo? E o fato de ser constante em módulo garante que essa velocidade areolar é constante. E aí, se você quiser chegar... isso aqui é constante, isso aqui é constante, isso aqui é constante, como eu falei, né? Se você quiser chegar nas outras formas de expressar a segunda lei de Kepler, então aí fica fácil, né? Basicamente, a velocidade areolar funciona da seguinte forma. A área será essa velocidade areolar, que é uma certa taxa constante, multiplicado pelo intervalo de tempo, tá? Que é um número. A outra área será essa taxa constante multiplicada pelo tempo Δ2, do primeiro e do segundo trecho que nós destacamos aqui em cima. Tá? Então, a gente aplica aí para primeiro e segundo trecho, Δt1 e Δt2, calculamos A1 e A2. E aí, calculamos A1 e A2. Para a gente cancelar essa velocidade areolar, a gente divide a equação de cima pela equação de baixo. E, consequentemente, nós temos aqui que as áreas são proporcionais aos tempos. E se Δt1 igual a Δt2, essa razão é igual a 1. E, portanto, a razão de área será também igual a 1. E está demonstrada a segunda lei de Kepler. Usando aí física newtoniana, usando vetores, usando conservação do momento angular para forças centrais. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Eu sou Ivan, até mais.